Olá pessoal, bom dia. Estamos mais com um podcast da SBG e hoje temos uma pessoa muito especial aqui, além de um currículo vasto, professor da Duke University, um dos maiores pesquisadores de glaucoma no mundo e ele é brasileiro, que é o nosso querido Dr. Felipe Medeiros, e vai abordar um tema que é de grande interesse na atualidade, que é sobre inteligência artificial. Felipe, é um prazer ter você aqui, mais uma vez, com uma história longa no Brasil e também nos Estados Unidos. Acho que o mínimo que a gente tem que falar, muito obrigado por ter cedido esse tempo, né? E que a gente só tem a agradecer. Felipe, a gente que as pessoas começam a assistir, começam a ver essa quantidade imensa de publicações que são extremamente interessantes na área, as perspectivas sobre a inteligência artificial, como é que ela vai afetar a nossa vida no glaucoma, na oftalmologia. Eu queria que você passasse para quem estiver ouvindo, escutando, de uma maneira mais rápida, o que seria, como é que vocês programaram essa inteligência artificial para fazer uso dentro do glaucoma? Como é que ela é feita? Perfeito. Bem, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite, não só pela oportunidade de estar aqui no podcast, obrigado Roberto, Leopoldo, mas o convite da SBG para vir aqui ao Brasil e poder palestrar nesse congresso. O congresso está maravilhoso, altíssimo nível. Parabenizar o Roberto Galvão, Augusto Paranhos por colocar esse excelente programa, e é um prazer sempre estar aqui de volta ao Brasil, né? Mas, então, em termos de inteligência artificial, é interessante porque quando você olha o histórico da inteligência artificial, você vê que o conceito não é uma coisa tão nova, né? Mas explodiu de uma maneira mais recente, né, com o aparecimento dessa chamada deep learning, né, que seriam essas redes neurais que têm uma capacidade de processar grandes dados e fazer coisas que são, digamos, relativamente incríveis mesmo, né? E hoje elas estão em todo lugar, né? Você vê no seu celular, quando você vai reconhecer a sua face, ou, por exemplo, nos carros autônomos, né? Essas redes neurais estão em todos os lugares. Isso é uma coisa que, na verdade, o conceito dessas redes neurais também é uma coisa que vem dos anos 40, né? Mas sempre foi, obviamente, difícil, né, por causa dos métodos computacionais, e sempre foi difícil de se treinar essas redes, né? Mas com a evolução dos computadores, do poder de computação e esses maiores dados que nós temos hoje em dia com a internet, acabou que nós conseguimos hoje treinar redes neurais muito poderosas, né, para fazer muitas coisas, né, diferentes, né? Em termos de oftalmologia, há várias coisas interessantes que você pode utilizar as redes neurais, né? Principalmente, eu diria, para tarefas que envolvem chamado reconhecimento de padrão, né? Isso é onde essas redes neurais acabam tendo a melhor performance, né? E nós podemos falar de outras aplicações também, mas assim, reconhecimento de padrão seria, por exemplo, você reconhecer que, por exemplo, uma fotografia tem retinopatia diabética ou não. Isso é um reconhecimento de padrão, né? Você tem um padrão, você tem lá, se você tem exudatos ou hemorragias, ou no caso mais específico do glaucoma, se o nervo tem dano glaucomatoso, por exemplo. Então, nessas tarefas, a inteligência artificial ela tem uma performance bastante satisfatória, né? Eu diria até, em alguns casos, superior à de nós humanos em reconhecer esse padrão, porque ela não sofre de, por exemplo, fadiga, né? A gente cansa, né? Às vezes, em ver testes, em ver coisas. Inteligência artificial, depois, quando está programado, você pode deixar lá e vai sempre ter aquela mesma performance, né? É diferente do ser humano, não sofre de problemas de atenção, né? Às vezes você, por uma questão de desatenção, você, por exemplo, você deixa passar uma hemorragia do nervo óptico, né? Então você pode treinar uma rede neural para detectar essas coisas, né? Então eu vejo a inteligência artificial tendo uma aplicabilidade muito grande em melhorar como os oftalmologistas vão utilizar esses testes, né? Na prática clínica, e facilitar a vida dos oftalmologistas, né? Excelente. E como é que vocês fazem isso? Primeiro vocês treinam levando uma quantidade muito grande de exames normais e alterado.
diferentes tipos de padrão, eu acho que até para as pessoas entenderem quanto é difícil isso e quanto trabalhoso é você ensinar a máquina, né? Isso, Então, você precisa... Isso, você tem... Existem alguns tipos diferentes, né, de métodos que você pode utilizar, né? O mais comum é o que se chama de aprendizado supervisionado, né? Ou em inglês, o supervised learning. O que é que significa isso? É que você, essencialmente, você vai treinar a rede neural para que ela aprenda a replicar um determinado diagnóstico, certo? Um determinado alvo. Então, por exemplo, vamos supor, eu quero treinar a rede neural para detectar retinopatia diabética numa fotografia, ou glaucoma numa fotografia de fundo. Então, eu tenho várias fotos de pacientes com glaucoma e várias fotos de indivíduos normais. Então, você tem... Isso, em geral, você realmente precisa de um número grande de dados, né? Então, no caso, nós publicamos um trabalho em que tínhamos mais de 80 mil pares de fotos e, por exemplo, OCT, em que treinamos a rede neural para prever resultados de OCT a partir das fotografias. Então, você precisa realmente de muitos dados, acaba precisando, né? E você, por exemplo, pode treinar para fazer várias coisas diferentes, né? Então, por exemplo, no caso disso, você vai treinar a rede neural para, a partir de uma fotografia, chegar a um determinado diagnóstico. Então, você tem as fotografias, digamos, com glaucoma sim ou não, tá? Quando esse processo de treinar essa rede neural, ele, na verdade, envolve uma certa... uma participação do cientista bastante, né? No sentido de, ou digamos, do chamado data scientist, né? O cientista de dados, ou que esse processo de treino vai envolver, a rede neural vai fazer alguns erros no começo, né? Ela vai pegar algumas fotos que ela vai dizer que não tem glaucoma, na verdade o olho tinha glaucoma, né? Aí vocês vão consertar. E aí você vai consertando, né? Ela se conserta, né? Tem um algoritmo que chama backpropagation, né? São detalhes técnicos, mas assim, a ideia é que, na verdade, são operações matemáticas, né? E ele vai reajustando essas operações até chegar no correto, tá? E aí você vê... se aquilo está satisfatório, tudo bem, aí você para de treinar, né, chamado. Você tem que treinar no começo, né? Você treina essas redes neurais para elas aprenderem aquilo, e depois que você treina, ela fica com uma rede neural treinada, você então pode aplicar para dados novos. Então, por exemplo, digamos, eu treinei uma rede neural para reconhecer glaucoma nas fotografias, depois eu posso pegar essa rede neural, pegar uma fotografia nova, que nunca foi apresentada à rede neural, e perguntar, não, aqui é glaucoma, sim ou não, né? E aí ela vai te dar o resultado, né? E esse processo de treinar e testar, né? Você precisa, a partir de depois que você treina uma rede neural, você precisa validar ela nos dados novos, né? Para se certificar de que realmente ela está funcionando, né? Mas, Felipe, entrando um pouco nesse assunto de testar e validar, a maioria dos seus estudos usam números de indivíduos enormes para construir essa informação. Pensando em países diferentes, países que são mais homogêneos num determinado tipo de perfil de população, sei lá, o Japão ou outro país, como é que você vê isso, a aplicação disso? Você teria que construir algoritmos específicos para essas populações? Essa é uma questão excelente, né? Qual é a validade de um algoritmo, digamos, que foi treinado para reconhecer glaucoma num determinado teste, tá? Na população americana, como é que isso vai se comportar, digamos, na população japonesa, né? E você não vai saber isso a não ser que você teste, né? Tá? Então, esse é um ponto bastante importante, porque pode haver diferenças nessas populações ou no método de exame que vai levar o algoritmo até não ter uma performance tão boa quanto você achava que ele teria, né? Então, é importante, na hora de fazer esse treinamento, você treinar da maneira mais compreensiva possível para evitar esse tipo de bias, né? Esse tipo de viés, né? Você treinar com populações o mais inclusivas possíveis, né? E você vê esse tipo de bias em inteligência artificial, não apenas na área médica, mas em várias outras áreas, né? Que ele não foi treinado envolvendo uma população mais ampla, e quando vai ser testado, né, numa população um pouco diferente, o algoritmo falha completamente. No caso das fotografias, por exemplo, uma coisa que às vezes pode acontecer é o algoritmo, por exemplo, ser treinado
com base em fotografias que foram obtidas apenas com determinada câmera, e você, quando vai testar em fotos obtidas com outra câmera, o algoritmo falha completamente, porque ele não... porque, na verdade, assim, a gente chama de inteligência artificial, mas não tem muita inteligência, tá? Tem que ser bem controlado, bem padronizado. Não é uma inteligência no sentido... O ser humano, a gente não teria dificuldade nenhuma em fazer essa tarefa, né? Você, por exemplo, ter uma imagem do... Você pode me mostrar uma foto obtida com câmera, qualquer câmera, mas se for a mesma foto do Nemo, você vai poder dizer que não é exatamente o caso que muda o padrão, né? Muda um pouco o padrão, muda um pouco... porque, na verdade, é matemática isso aí, né? Ele aprende aquele padrão, a rede neural, mas não é que ela tenha a nossa inteligência do ponto de vista cognitivo de, olha, isso aqui... É de saber que, por exemplo, aqui atrás dessa caneca tem um celular, eu sei, embora eu só estou vendo parte do celular, tá? Isso aí Então, não é uma inteligência no sentido, talvez, real da palavra, né? Então, isso é interessante. Então, o que acontece na verdade, é que nós vemos de maneira bastante comum esses algoritmos não terem uma performance tão boa quanto se esperava, né? Isso, na verdade, é uma coisa que é vista há décadas, né? O problema não é só com redes neurais, mas com todos esses outros algoritmos que você pode ver ao longo dos anos. Você vê aquele paper que propôs uma determinada combinação de parâmetros, você vai ver quando alguém testa noutra dataset, não funciona tão bem, né? Então, é importante nesse processo de training, validation, de treinar e validar, que você tenha o maior possível de dados e que esses dados acabem sendo representativos. Então, essa é uma das ideias que eu apresentei na palestra hoje. Esse modelo que nós desenvolvemos foram com base nos dados na Duke, né? Mas nós testamos ele num dataset que foi obtido na África, né? Para você mostrar que a coisa realmente funciona, né? Até você fazer isso, pode ser que não funcione, né? Você não tem essa prova, né? Que eu acho que foi uma das coisas que eu achei mais interessante, a ideia da universalizar alguma informação. Uhum. Então, eu vi que estava mostrando, acho que essa palestra, espero que vai estar gravada, né? Está gravada. Tá gravada, eu sugiro a todos assistirem para a gente ver. Parece quase uma coisa, a gente está enxergando um futuro ali próximo. E uma das coisas que eu achei muito interessante é mostrar a inteligência artificial estimando a espessura da camada de fibras nervosas pela retinografia, sem você ter o OCT. Isso. E a diferença era tão baixa, na verdade, eu tive até uma outra interpretação. A diferença está dentro da própria variabilidade do OCT. Não é que está perto, ele tá igual. Porque é dentro da variabilidade do próprio aparelho. Então, assim, eu queria... Como é que você enxerga daqui a um tempo isso virando na nossa prática? De onde que ela vai entrar para o meu consultório ali? Traduzindo um pouco essa pergunta, você acha que o OCT vai acabar não sendo mais utilizado? Não acho. São duas coisas diferentes. Eu não acho que... Veja, o OCT é um instrumento que você consegue obter informação a nível de micrômetros, e você tem um detalhe das camadas e setoriais, que isso aí não acredito que você consiga obter toda essa informação com base nas fotografias, né? Mas, então, por exemplo, se você tem um OCT no consultório, obviamente que você não precisa aplicar um método de rede neural que tenta prever resultados do OCT com base nas fotografias, porque eu tenho o OCT lá, ele vai me dar aquela informação, né? Então não tem por que eu utilizar esse caminho alternativo, né? Então a ideia dessa rede neural, desse método de prever resultados do OCT com base nas fotografias, a ideia para ser utilizado em locais, em situações em que não haja uma disponibilidade imediata de OCT. Então, por exemplo, você pode pensar isso aí numa situação de screening populacional, por exemplo, você levar uma câmera e tudo, fazer um screening na África ou na China, né? Uma câmera simples, né? Isso, uma câmera simples, isso. Ou, por exemplo, que na verdade eu acho que é o futuro, né? Eu acho que isso aí vai mudar as coisas de uma maneira tremenda. É você ter, por exemplo, essas câmeras disponíveis em drogarias, por exemplo. O indivíduo chega da maneira como você às vezes tem um screening para pressão sanguínea, né? Você vai lá e põe o seu braço e você faz, né?
poderia pegar, tem uma máquina lá em que você põe o seu rosto, ela vai bater a foto e fazer um screening para doenças como retinopatia diabética, glaucoma e degeneração de mácula, né? Isso seria um espetáculo, né? E eu vejo, ou por exemplo, consultórios talvez de generalistas que não têm um OCT, né? Você, por exemplo, pode fazer isso aí. Eu não mostrei nessa palestra, mas nós temos um trabalho mais recente em que nós mostramos que é possível detectar progressão ao longo do tempo com esse método, né? Então nós tínhamos as fotografias ao longo do tempo, tá? E você mostra que ele detecta a progressão com uma velocidade assim, similar à do OCT, né? É bastante interessante, que mostra que talvez você possa fazer, então, um screening ao longo do tempo, né? Porque, como você sabe, não necessariamente você pode dizer naquele exato momento se o paciente sempre tem glaucoma ou não. Às vezes o resultado é incerto. Você pode seguir, então, né? Então, seria a ideia aí, né? Mas eu vejo esse método mais como um método, obviamente, para ser utilizado nessas situações, né? Não querer que ele substitua o OCT, não. O OCT é uma máquina caríssima, bastante refinada, e que você consegue não apenas obter esse tipo de informação quantitativa global, mas em bastante detalhe, né? Em bastante detalhe das camadas, e também ajuda em outras, em retina, em outros diagnósticos, né? Mas esse recurso já teria um grande impacto em saúde pública, né? Ah, sim, sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho que essa que é a ideia, entendeu? Exatamente, essa seria a ideia. Você poderia, por exemplo, pensar, nós não temos, como você sabe, nós médicos, a formação durante a formação do médico, ela não envolve muita parte do olho, né? E você vai no médico geral, qual é o screening que ele faz no seu olho? Praticamente nenhum, né? Muito pouco. Às vezes ele pode até ali tentar dar uma olhada no fundo de olho. A gente pega a realidade dos Estados Unidos, a realidade do Brasil, que já é um país muito mais evoluído que a grande maioria, dependendo do lugar que você vai, não tem oftalmologista. Não, exatamente. E aquela pessoa não tem acesso a um oftalmologista. Você mostrou ali no smartphone com a câmera, eu fiquei imaginando que, assim, uma das maiores dificuldades que a gente tem é tentar levar a telemedicina para lugares que você não levaria, mas dependeria de aparelhos extremamente caros para transmitir a informação para alguma pessoa, para o oftalmologista ver. E com o aparato que mostrou, a inteligência artificial, você ganharia um espaço, um tempo fantástico ali, como o Roberto falou, saúde pública, e chegar nesses rincões, né? Agora, sem dúvida. Felipe, uma coisa interessante que eu queria te perguntar é assim, muito da sua linha de pesquisa é em relação à avaliação estrutural do nervo óptico e campo visual com inteligência artificial. Você vê espaço ou você já está desenvolvendo alguma coisa nesse sentido na avaliação do segmento anterior? Por exemplo, um dos grandes desafios que a gente sabe, especialmente aqui no Brasil, é a avaliação gonioscópica dos pacientes por oftalmologistas generalistas. Não, sem dúvida. Essa é uma das áreas que eu acho que tem uma aplicabilidade relativamente óbvia, né, da inteligência artificial, que é justamente no uso para interpretação de imagens de segmento anterior com o OCT, né? Porque, como você sabe, a interpretação dessas imagens não é tão simples, né? Você localizar o esporão e ver se o ângulo está aberto ou não, né? Então, especificamente o meu grupo não fez trabalho nisso, mas tem outros grupos que fizeram trabalhos bastante interessantes. O Tim Ong, da Duke University Singapura, né? E eu não sei se você sabe que a Duke tem a Universidade de Singapura, né? O Tim Ong é Duke Singapura, né? E o Benjamin Xu, né? Em Los Angeles, fizeram trabalhos justamente mostrando a capacidade desses algoritmos de Deep Learning em detectar ângulo estreito, por exemplo, que seria uma coisa de valor. Agora, obviamente, o problema aí é que você vai precisar do OCT, né, de segmento anterior, e quando você pensa na dificuldade disso, não é um equipamento que vai ser prontamente disponível, né? Então, assim, sem dúvida é uma aplicabilidade óbvia da inteligência artificial, mas não é uma coisa que vai estar disponível em todo o consultório. Ou seja, a gonioscopia permanece um exame de extrema importância, né, para reconhecer isso, até que você tenha um método, talvez que seja mais barato, né, que você possa talvez utilizar artificial e seja mais barato para ter uma avaliação mais objetiva, né, que nós não temos. Porque fotografia do segmento anterior
Mais difícil. É né? mais difícil, né? é É mais difícil. Então, assim, não há uma fotografia que não tenha, pelo menos meu conhecimento, uma necessidade de fazer o coupling, né? Tem que ter a lente. A lente, tudo. Então, acaba sendo difícil, né? Então, a gonioscopia ainda permanece e vai permanecer, eu acho, por um tempo, um exame bastante necessário. E eu achei muito interessante eu acho que seria interessante você contar a história, como é que você está vendo, para onde você quer levar para a África. Eu achei fantástica aquela perspectiva de ajudar as pessoas lá, que 90% das pessoas com glaucoma na África não sabem que tem. E tem uma prevalência grande. Então, sem dúvida. Mostrando aquela perspectiva, eu achei fabuloso. Na verdade, por exemplo, nesse trabalho, no tema Eye Survey, que foi feito em Gana, a prevalência, né, a prevalência de glaucoma foi em torno de 7%, né? A proporção de indivíduos que não sabiam que tinha glaucoma, na verdade, é ainda maior. Foi praticamente 99%, tá? Ou seja, praticamente ninguém sabia, tá? E os nervos, como eu mostrei alguns nervos dela, são os nervos de próxima cegueira, né? Isso, e o indivíduo só tinha aquela visão central, mas foi feito o screening, nossa, tem um glaucoma extremamente avançado. Quer dizer, é uma situação bastante triste, né? E que iria se beneficiar profundamente de um método de screening que fosse barato e desenvolvido para detectar esses casos óbvios. É importante esclarecer uma questão, eu acho de fundamental importância, né? Que é nessa questão do screening, né? Que é o seguinte: as pessoas às vezes confundem screening, a ideia de screening, com detectar o glaucoma no estágio, digamos, o mais inicial possível, né? Aquele pequeno defeito da camada de fibras, ou o nervo quando está, ou, por exemplo, talvez uma alteração, aí tem gente falando da mácula, uma pequena alteração que às vezes acontece. Não é essa a ideia de screening, tá? E se você for tentar fazer isso, por causa da variabilidade, da dificuldade diagnóstica que se tem em diagnosticar claramente esses casos, você vai ter um número enorme de falsos positivos, né? De pacientes que vão ser marcados como potencialmente glaucoma, que vão ter que precisar de uma avaliação posterior, mas que não vão ter a doença, né? E quando você pensa em um screening populacional, você está falando em milhões de pessoas. Então, se você tiver uma baixa especificidade, você está falando em centenas de milhares de pessoas tendo que ser avaliadas que vão para onde, né? E vão para onde? Exatamente, por algo que elas não têm, entendeu? Então não é essa a ideia do screening, tá? Screening na verdade, você detectar um paciente num ponto antes do qual ele se apresentaria sintomaticamente. Sendo que, como o glaucoma, para ele apresentar sintomas, isso acontece muito tardiamente na doença, então praticamente qualquer ponto antes disso é screening satisfatório no glaucoma. Então não é que você precise estar detectando o nervo glaucomatoso antes do aparecimento de defeito de campo visual nesse screening. Não, você precisa detectar casos mais óbvios mesmo, mas que ainda dê para fazer alguma coisa, né? Tá entendendo? Então, quando você vai desenvolver esses métodos de screening, você precisa ter isso em mente para ter um método de alta especificidade que vá, então, levar a um baixo número de falsos positivos e vá detectar os casos óbvios de doença, né? Para você poder, então, tratá-los, trazer cedo, tratar antes que eles vão para a cegueira. Mas não tentar identificar aquele dendrito ali que está morrendo. Não é essa a ideia, né? Porque uma outra maneira como esses algoritmos de inteligência artificial têm sido treinados é você, por exemplo, você pega, dá as fotografias para oftalmologistas que vão graduar, né? Tá? E eles graduam em glaucoma, o que eles chamam referable glaucoma, o glaucoma referível, que iria referir o paciente, versus no, tá? Suspeito. Isso aí tem vários estudos feitos assim, né? Referable versus no. E aí eles graduam as fotos assim, você treina a rede neural para aprender a fazer aquilo, né? Tá? Qual o problema disso aí? O problema é que esses oftalmologistas acabam tendo um limiar, né, de muito, um threshold que chama, né, um limite para chamar de referable, de referível,
muito baixo, porque ele fica naquela assim, não, eu não quero perder, né? Eu não quero né? Eu não posso não diagnosticar o que. Então ele acaba, qualquer coisinha que parece suspeita, ele já, não, referable. Então acaba que, tudo bem, o Artificial Intelligence, a rede neural vai aprender a fazer aquilo também, tá? Mas quando você aplicar isso aí numa situação de screening, você vai ter um número brutal de casos que, na verdade, não tem mesmo glaucoma, aí vão ser avaliados, mas quem é que vai avaliá-los? Então não funciona assim, né? Então essa é uma das vantagens desse método que nós propusemos de você, ao invés de treinar a rede neural para prever essa avaliação subjetiva, né? Você treinar a rede neural para prever os resultados do OCT. Por quê? Porque aí você pode estabelecer um ponto de corte aonde você quer. Porque vamos supor, a rede neural ela prevê, a partir da fotografia, a espessura da camada de fibras. Eu sei que se a espessura da camada de fibras, na verdade, é ali abaixo de 70 abaixo, olha, em geral é porque tem algum problema, né? Então você pode selecionar esse ponto de corte que vai te dar uma especificidade bem maior, né? Então essa é uma das coisas que é interessante do método. Você pode variar o seu ponto de corte de acordo com o que você queira na especificidade. E você não consegue isso nessa outra método, né, de treinar a rede neural, né, que é feito em treinar para ela replicar a graduação subjetiva, que é sim ou não, né? Eu queria que você me falasse, para quem não sabe, o Felipe também está envolvido com eletrônica, com óptica, com computação. Ele, até perguntei, que eu acho que ele deve ter umas 30 horas no dia dele, mas ele tá me falando que não. Mas eu vi ele mostrando, usando a inteligência artificial para detectar as próprias células apoptóticas. Então, assim, até onde você... Isso é literalmente... Onde você acha mesmo, o seu achismo, aonde a gente vai chegar? Você acha que essa tecnologia vai chegar nesse ponto ou não? É só uma coisa de ciência, pesquisa básica, que realmente é muito interessante. Não, sem dúvida, sem dúvida. Esse método, na verdade, ele não foi desenvolvido no meu laboratório, mas ele foi desenvolvido pela Francesca Cordeiro, né, que a ideia é você detectar células que estão sofrendo apoptose, né? Então, a ideia aqui é que o seguinte, é que você teria, o glaucoma seria uma condição em que você teria, num determinado momento do tempo, um número maior de células que estão sofrendo apoptose comparado com o indivíduo normal, né? Você teria, no indivíduo normal, também um certo número de células sofrendo apoptose por idade e tudo, mas o indivíduo com glaucoma teria um número maior de células, tá? Então, a ideia, como é que você visualiza essas células? Então, a ideia é que você injete esse marcador fluorescente e ele acaba chegando lá e se ligando à célula que está sofrendo apoptose e você consegue, porque ele é fluorescente, você consegue fazer uma imagem da retina e ver pequenos pontinhos que tem essa fluorescência. E você pode, então, treinar redes neurais para fazer esse reconhecimento desses pontinhos de uma maneira mais automatizada, tá? Então, é uma ideia interessante. Como um método para se entender melhor certos mecanismos do glaucoma, ou certos mecanismos de funcionamento de certas drogas, né? Você pode, por exemplo, propor certas drogas de neuroproteção. É interessante você, por exemplo, usar esse método para verificar qual é o efeito dessa droga, por exemplo, em apoptose. Eu acho bastante interessante. Agora, eu acho que ainda nós estamos um pouco distantes de ver um método como esse aplicado na prática clínica. Não só pela dificuldade de você obter essas imagens, né? Porque ela requer a injeção mais invasivo, do marcador, né? Mais invasivo. E embora há tentativas atuais de fazer uma administração intranasal, mas não só por isso, como pelo fato de que a coisa não é tão simples assim no glaucoma. Não é que você tenha um número de células sofrendo apoptose grande ali, e na verdade você tem só por volta de 30 células ali que você consegue marcar. Mas eu vi que vocês estão contando, aí já é de vocês, as próprias células ganglionares.
Isso aí seria um outro método. Você acha que chegaria num dia que falasse, não, essa camada aqui, ela não tem 70 micras, ela tem X células ganglionares. Isso, esse então, é um outro esse paciente tem glaucoma. E esquecer a história de espessura e lesão. A gente começar a chegar num ponto que nós vamos contar a célula ganglionar. E a imagem fazer imagem de células ganglionares sempre foi um desafio, porque elas são transparentes, né? Por isso que você consegue enxergar, na verdade, né? Então, a célula ela é mais superficial, né? Ela é transparente, de maneira que a luz passa e vai até os fotorreceptores. Então, você fazer imagem dessas células sempre foi um desafio, mas é um desafio que foi resolvido, né? Com ótica adaptativa, né? Adaptive Optics, ou CT, por exemplo, você consegue fazer imagem de células ganglionares, e eu mostrei um método de você, na verdade, contar essas células utilizando a inteligência artificial, que é um método, na verdade, extremamente interessante. Uma das grandes dificuldades da implementação desse tipo de tecnologia atualmente sempre foi essa dificuldade porque você tinha essas imagens que você podia obter, mas elas levam um tempo muito grande ainda para obter, e você processar as imagens para ter uma informação quantitativa. Então, na prática clínica, nós utilizamos o OCT, um exame que leva pouquíssimo tempo, né? E nós conseguimos obter essa informação quantitativa. Com esses métodos, ainda é um exame que requer, assim, uma cooperação bem grande do paciente, ainda leva um tempo grande para você obter imagens de qualidade. E a inteligência artificial facilitou um dos desafios, que era de você quantificar, né? Agora sim, é como o OCT. Quando o OCT começou, ele não era... eu mostrei um protótipo do OCT, né? Então, quer dizer, não era aquela... o detalhe que você tinha era um detalhe bem menor, né? E a coisa foi evoluindo. Quer dizer, pode ser que nós vamos chegar a um ponto de evolução em que isso aí vai ser uma coisa rotineira. A questão passa a ser, talvez, será que nós precisamos disso? A minha visão sobre isso é que na prática clínica, provavelmente não. Na verdade, na prática clínica, não é que pacientes com glaucoma, eles percam visão, porque isso aí perdeu visão porque eu não consegui contar bem a célula. Não é bem assim. Que né? Demorou para chegar. Não é bem essa questão. Ou é porque demorou a chegar, ou porque aí chega já com uma doença mais avançada, ou é porque... Um caso grave em si. Né? São pacientes talvez que eram pacientes de mais risco para velocidade de progressão grande, né? E que não foi feito nada, mas assim, em geral, se você, com os métodos que nós temos de campo visual ou OCT convencional, você medir a velocidade de progressão, mesmo com parâmetros mais básicos, você pega esses casos e você pode intervir, né? Antes de que ele perca a visão. Então não é que, quando você pensa, vamos lá, você pensa o OCT, tá? O OCT, qual é a variação de espessura do OCT? Varia ali digamos, vamos lá, 100 micra, né, que seria o indivíduo normal, para em torno de 50 micras você tem o chamado floor, né, que seria o chão. Então aí você tem 50 micra, tá? De variação. Digamos, se você considerar que o indivíduo tem 1 milhão de células, né? Então você está falando aí que 1 micra vai dar o quê? 20 mil células, né? 20 mil, né? Você está entendendo? E 1 micra... Não é que ninguém jamais ficou cego no glaucoma porque você deixou de pegar 1 micra de alteração no OCT. Não é esse o ponto, entendeu? Na verdade, como você sabe, contanto que você esteja medindo ao longo do tempo, você consegue detectar alterações pequenas no OCT. E assim, não é que você esteja tentando detectar ali 1 micra de diferença. Não é esse o ponto, né? Então você pensar que você precisa contar células, quantos 20 mil, tem 20 mil... Né? Não é esse o ponto, né? Quer dizer, você aí perder um pouco como se chama, o forest for the trees, né? O glaucoma, na verdade, é uma doença mais da floresta, né? Você precisa se preocupar mais, não é? O paciente não fica cego porque você perdeu um micro, ou porque você deixou de ver, talvez, ali uma pequena alteração ali na mácula. Eu achei excelente essa analogia. Não é o ponto, né? Não é o ponto. Não é porque perdeu uma árvore que a floresta não, exatamente, não é. Está longe de ser, né? Pela natureza do olho humano, está longe de ser o ponto esse. Não é esse. Nós sabemos que quando nós lidamos com pacientes com glaucoma, não é por isso que pacientes... Que pode dar alguma coisa que a gente foge, né, Roberto? Que é o hipertratamento. O paciente fica sério porque ele não tem o teste... Exatamente. A gente foge Esse é um problema seríssimo hoje em dia, na verdade. É tão comum quase quanto o subtratamento nos centros mais
urbanos, né? O que acontece é que, às vezes, os pacientes não têm exames na frequência que seria necessária, e aí você perde, por exemplo, os pacientes que estão progredindo rápido, né? Você precisa detectar esses pacientes. São eles que você precisa intervir mais prontamente para evitar perda visual, né? E com um significado pode levar a cegueira ou desabilidade, né? Não é a pequena árvore lá que você precisa, né? Então, por isso que eu acho que métodos como esse, entendeu? Provavelmente não vão contribuir. E outra, como eu estava falando, quando você começa a olhar as coisas mais granulares, assim, né? Você olha, por exemplo, você pega o OCT. Se você olhar um setor do OCT, e você olhar o quanto ele varia de um exame para o outro, você vai ver que as variações são enormes, né? Você pode pegar lá e comparar um setor, você vai ver que varia por 15, 20 micra às vezes, né? Grandes variações, né? Enquanto que o parâmetro global ele é mais estável, né? O que faz sentido, porque você está fazendo uma média de uma área maior, né? Enquanto que o setor, às vezes, uma pequena alteração ali já vai, né, na posição do olho ou alguma coisa já causa alterações grandes, né? Na medida daquele setor. Então você imagina você tentar fazer uma imagem de uma área e contar células ganglionares. Provavelmente vai ser difícil você saber que naquela área você está uma imagem exatamente a mesma. Quer dizer, fica mais difícil do ponto de vista de reprodutibilidade, né? E talvez não seja realmente necessário, né? Para o que nós realmente precisamos, né? Eu acho que a nossa comunidade ela precisa se focar nas coisas que realmente, do ponto de vista acadêmico, é interessante, sem dúvida, e eu acho que pode levar a métodos que possam melhorar, por exemplo, a avaliação de drogas, né? Como eu falei, né, em estágios 1, 2, você estudar mecanismo de droga, vou ver se essa droga aqui atua na apoptose ou atua. Claro, isso aí é sem dúvida, ou até entender o mecanismo da doença. Então é óbvio que nós devemos continuar o desenvolvimento desses métodos, mas assim, na prática clínica, para a grande maioria dos pacientes, em geral não é isso que a gente precisa, né? Acho que a gente só tem a agradecer, né, a presença, conversa fabulosa mesmo. Se a gente continuar aqui, acho que vai acabar o congresso, nós vamos continuar batendo papo aqui. Dá alguns dias, né? Fantástico. Mais uma vez, muito obrigado, Felipe, pela sua presença. Para a gente é uma honra. Você é uma pessoa incrível, além de ter essa disponibilidade enorme para estar com a gente aqui. E esse foi mais um podcast da SBG.